Olá pessoal, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Hoje é dia 30 de setembro de 2022. Hoje é sexta-feira. Um grande abraço a todos que estão entrando aí. O Gedielson, Lugar da Ciência, Aline Araújo, Rodrigo, Miguel, Então, gente, um abraço aí a todos vocês. Um abraço aí. Bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Eu sou o astronauta Marcos Ponce, candidato ao Senado, número 222. Aliás, deixa eu ver uma coisa aqui, para deixar bem claro isso aí. Não tem um aqui, mas eu sou o candidato ao Senado, número 222. Estou procurando ver se tem uma praguinha aqui, sabe aquelas praguinhas aqui para colocar? Mas, então, um abraço aí a todos vocês. E então, tá chegando as eleições aí, depois de amanhã, então, no domingo, nós temos as eleições. Estou contando com o voto de cada um de vocês, estou contando aí com o apoio, estou contando aí com a divulgação, Entrem nesse canal de Instagram, coloquem aí, entra nos meus vídeos, vê lá as minhas propostas e tudo mais. Lembrando, aqueles critérios para votar direito, Votar direito, então veja a história de vida dos candidatos, então veja a minha história de vida, compare com o restante. Veja o vídeo de ontem, que eu falei bastante sobre isso aí, então assista o vídeo de ontem aqui no Diário de Bordo, mas veja a história de vida dos candidatos, veja se é inspiradora, Eu acho que a minha supera de longe aí de todos os outros. Veja o currículo, melhor, veja a formação acadêmica, E essa formação acadêmica, eu sou formado no ITA, além de outros cursos, como a Academia da Força Aérea, também tenho uma formação bastante sólida, Veja o currículo, veja aí o que eu já fiz na vida. Eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante, sou embaixador da ONU, Veja o que eu já coloquei a minha vida pelo país, E veja também, minha ficha limpa, não tem nada não tem nenhum processo de 500 milhões, nada disso na minha ficha. Então é importante isso aí, senador não pode ter ficha suja, Veja também as propostas, aqui nesse canal tem muitas propostas, Muitas propostas sobre saúde, sobre segurança pública, sobre educação, população vulnerável, pessoas com deficiência, etc. Então vejam aí as minhas propostas, é importante e distribuam isso aí, Veja também a respeito de o caráter, E eu vou falar sobre isso hoje aqui, caráter, E sobre a índole, disso aí. E veja, logicamente, sobre quanto você se alinha, com a pessoa, Por exemplo, eu sou completamente contra corrupção, Aquela corrupção do PT, coisa ridícula, horrível que nós tivemos há tanto tempo, não pode voltar, Eu sou contra aborto, eu sou contra liberação de drogas, como é a favor, por exemplo, aquele cara que é o suplente do Márcio França, Que é o presidente do PSOL, Então eu sou contra esse tipo de coisa. Liberação de drogas. Eu sou contra a ideologia de gênero nas escolas também, o que defende lá o pessoal do PT, do Márcio e assim por diante, Eu sou a favor de liberdade de imprensa, sou a favor da honestidade, eu sou a favor, de nós termos aí as pessoas livres para poder expressar suas opiniões, Eu sou a favor de liberdade de religião. Todas essas coisas são extremamente importantes para o nosso país, só para deixar bem claro. Eu já falei muitas vezes em outros vídeos, mas vocês repararam que eu demorei um pouco mais para começar hoje, Por que eu demorei um pouco mais? Porque eu estava cuidando, porque eu falei um pouco de índole aqui, então eu vou sair um pouco do meu padrão, porque geralmente eu não gosto de criticar outros candidatos, eu não gosto de falar mal de outros. Mas hoje eu fui surpreendido de manhã, com o pessoal me perguntando, você botou um Twitter falando bem do Lula e assim por diante. Aí eu fui ver, realmente estava na minha conta lá, de alguma forma entrou na minha conta, ou seja, ela foi hackeada por alguma pessoa, que a gente vai descobrir quem foi, entrou na minha conta do Twitter para colocar lá um Twitter
a favor do Lula, né? Falando que o Lula, sei lá o quê, que está aí nesse próprio celular, então não consigo ver aqui, mas falando que sobre Lula 13, elogiando Lula. Gente, isso aí é uma demonstração clara, né? O fato de eles entrarem num Twitter para fazer esse tipo de coisa é uma demonstração clara, né, de que o partido do lado de lá, né, é um partido de bandido, que defende bandido e faz as coisas erradas. Ou seja, entrar na minha conta para colocar um Twitter elogiando o PT, né, é realmente um absurdo. Isso aí dá uma demonstração clara de como que é, né, por isso que eu demorei para entrar aqui, que eu estava cuidando disso, obviamente pedindo o pessoal apagar um absurdo desse aí da minha conta, né, e além do mais, agora investigar da onde veio esse tweet, quem foi o responsável em colocar isso aí na minha conta. Então, esse tipo de baixaria, esse tipo de coisa assim, é ridícula, né? Então, eu vou ganhar essa eleição no Senado aqui, contando com vocês para divulgarem, contando com vocês para passarem essas informações corretas que tem aqui nessa página, né, no Instagram. Passe aí sobre proposta, coisa séria, entendeu? O pessoal trata isso aí como se fosse, trata a política como se fosse algo de disputa de poder, simplesmente, tá se lixando para a população, está se lixando para o que acontece. Então, esse é o comportamento que a gente tem visto, né? Esse é o comportamento que a gente tem visto com o PT ao longo de muitos anos. Aí, se não fosse isso, a gente não tinha visto tanta roubalheira, não tinha visto lá malas de dinheiro no apartamento do Gedel, né? Não tinha visto. Basta colocar, bota na internet, bota assim no Google aí, PT, corrupção, né? Você vai ver a quantidade de coisa. Esse vídeo vai ficar gravado, aí, assim como os outros vídeos ficam gravados, dá uma olhada lá para ver. Então, esse é o comportamento da esquerda, o comportamento baixo, o comportamento que vai lá para fazer ilícitos, né? Então, isso aí, né, é inadmissível. Então, eu ia falar de outra coisa hoje, mas considerando que o dia começou assim, então vamos falar aqui a respeito de realmente o que são, né, os meus concorrentes aqui, né? Então, vamos falar o que são os meus concorrentes, meu. Como é que está essa corrida para o Senado? Eu estou na frente, né? É só que o que acontece também, né? Isso é uma coisa interessante. Vamos fazer um retorno um pouquinho na história aí, né? Olha que eu vou só dar os dados para vocês pensarem, né? E vocês tomem as suas conclusões, né? A gente teve, né, uma série, quando eu entrei para ser candidato ao Senado, né? Eu entrei um pouco depois dos outros, né? E aí começou a vir as pesquisas, né? E aí começaram as pesquisas, tinha aquela disputa, né? Ali, uma disputa do outro lado, porque para mim, eu só vim aqui para trabalhar pela população, vim aqui para fazer a coisa correta, né? Mas do outro lado ali, com a Janaína, por exemplo, ela veio com um monte de discussão no começo, que ela deveria ser escolhida do presidente e assim por diante. Mas o fato é que eu nunca dei bola para esse tipo de coisa e continuei a fazer o meu trabalho, né, que é como a gente faz. As pessoas de bem, as pessoas que fazem, as coisas realizam, fazem. Não fica dando bola para outras coisas laterais assim. Mas o que aconteceu no começo? Então, vá para vocês pensarem, em termos de pesquisas eleitorais, né? Aí começou eu entrei com 5%, não tinha feito nenhum tipo de propaganda, nenhuma campanha, 5%, aí começou a subir, foi para 7%, 9%, 10%, 12%, 15%, mais ou menos por aí, estava aquela disputa, Janaína querendo que o presidente apoiasse ela, apesar que ela, na hora que precisava, ela pediu ali para o presidente renunciar, pediu impeachment dele na tribuna e assim por diante, esse negócio meio esquisito, né? Falta de lealdade, mas quando chegou ali mais ou menos 15, apareceu uma seguinte pergunta, uma coisa da Janaína, falou assim, olha, se eu tiver atrás, eu saio, algo assim, né? Logo depois disso aí, aparece uma pesquisa, tipo dessas Datafolha, que são contratadas, né, por Rede Globo, etc. Logo depois disso aí, veio lá uma pesquisa colocando ela na frente, foi lá para 16, assim por diante. Bom, só talvez tenha sido coincidência, né? Algo assim do tipo. Aí, essa semana, né, ontem, o pessoal falou assim, pô, você viu a pesquisa, saiu da Datafolha com
47% lá do Márcio França, né? E você está com 30%. Eu falei, nossa, sério, mudou? Ele mudou 17% de um dia para o outro, literalmente, né? Aí eu fui ver, não, foi... O que acontece? As pesquisas veio mostrando uma ascensão muito grande minha e o Márcio França estável, vamos dizer assim, parado, né? Sem adicionar mais nada, e eu vim subindo, né? Obviamente agora já deve ter passado e bastante. Só que aí aparece, né? Convenientemente aparece uma Datafolha. Agora, em vez de botar os dados totais também, que é o normal, eles pegam e colocam o dado como se fosse o dado retirando só de votos válidos, né? Tirando o pessoal que está em dúvida, o pessoal ainda que não se decidiu, né? E isso obviamente estende os valores, né? Então o valor é multiplicado porque uma parte é consumida, vamos dizer assim, e entra dentro desse cômputo. Aí mostra um valor grande. Aí você vai ver, repare a imprensa, só vai colocar assim, né? O Márcio França está com 47%. O que é isso aí, né? De repente aparece uma pesquisa assim e coloca esses valores, né? E sempre dos mesmos órgãos, né? Então, só para vocês pensarem aí se isso aí é válido ou se não é válido, né? Estou descontando aqui as metodologias, estou descontando, né? Movimentar a pesquisa, estatística, aquele negócio é a arte de mostrar o que você quer, né? Com os números, né? Então, cuidado com pesquisa. Raciocinem, pensem por que acontece isso aí de forma tão conveniente, nos horários mais convenientes, né? Assim, que aparecem esses números estapafúrdios assim de uma hora para outra. Então, gente, o fato é que a gente está indo muito bem, né? A gente está aí certamente na frente, né, de tudo, né? Tem pesquisas internas, pesquisas que a gente faz nas cidades, já me mostrando na frente, já colocando o Tarcísio na frente também. Então, essas pesquisas são aquelas válidas, que realmente são feitas com pessoas. Pergunta que eu faço é, algum de vocês já foi pesquisado pelo Datafolha, por exemplo? Né? Então, pois é. Então, para você ver como é que são as coisas. Então, vamos somar, né? Hoje, meu Twitter foi hackeado colocando lá uma coisa. Estou vendo aqui, ó, um cara aqui, ó, Lula já ganhou, aceita. Não, não ganhou não. O Lula vai perder, né? Mesmo porque a população brasileira não é burra, né? Não deu para ver o nome de quem escreveu isso, mas a população brasileira não é burra para votar numa pessoa que assaltou o Brasil o tempo todo. Então, nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. Nós não vamos aceitar, né, uma pessoa que fez tanta coisa errada que basta olhar lá atrás. Eu vejo assim, quem vota em PT, né, deve ter algum tipo de deficiência de aprendizado, vamos colocar desse jeito. Por quê? Olha, basta você ver toda a corrupção que já teve lá atrás e que não foi suspeita de corrupção, foi corrupção para valer, né? Basta você ver a qualidade das pessoas que estiveram associadas, né, dentro desses governos, que foram presas, teve todo tipo de coisa errada. Basta você ver o resultado do país, né? Se o país tivesse sido bem gerenciado durante todo esse tempo de PT, hoje a gente está vivendo aqui num país tipo uma Dinamarca, né? Num país com altíssimo IDH em todos os lugares, sem diferenças sociais, certo? Agora, a pergunta que eu faço, isso está acontecendo? Aconteceu isso? Quando a gente chegou lá no começo do governo Bolsonaro, né, não foi nada disso que a gente encontrou. A gente encontrou um país que estava cheio de problemas em todas as áreas, né? Sem resolução, durante tanto tempo estava lá o pessoal trabalhando naquela transposição do São Francisco, né, que deveria ser concluída em 2012, mas não foi, consumiu muito dinheiro, nunca foi concluído agora, no governo Bolsonaro, que sabe fazer as coisas. Então, o passado lá, né, todo aquele negócio lá, não tá lá, está registrado. Se tivesse feito um trabalho muito bom, a gente estaria num país muito bom. Não foi, eles tiveram a chance de fazer lá, em vez de fazer as coisas para o país, o que fizeram? Fizeram as coisas para eles mesmos, o pessoal enriqueceu. Aí vem outro ponto interessante, olhe, né, só fazer as contas, é matemática pura, matemática simples, né? Pega o salário, quanto que é o salário de um presidente, quanto é um salário, né? Quanto é um salário de por exemplo, pessoal que trabalha, dos ministros lá,
e veja o enriquecimento durante esse tempo, né, desse pessoal. Fala assim, da onde saiu a diferença desse dinheiro? Né? É só fazer, é só pensar. Então, vamos lá, de novo, para ficar bem marcado aí, né? Veja a corrupção feita pelo PT no tempo lá. Tá feito, certo? Você viu lá, está escrito, foi julgado, preso, condenado, aquela coisa toda. Então, tá aí, não entendo, veja lá na internet. Segundo, veja o país, né? Se o país tivesse sido bem gerenciado, ele não teria problema agora. Ele tem problema, sinal que foi mal gerenciado. Use a lógica, certo? Então, já tiveram a chance. Acabou, né, esse tempo, acabou a chance do PT. Agora tem que trocar, tem que entrar, né, tem que dar continuidade no que está acontecendo, né? Terceiro, veja o enriquecimento das pessoas que trabalharam naquela época, que eu não sei de onde saiu esse dinheiro todo. Se você fala assim de salário, e o político pode fazer o quê que não seja salário, né, ali da coisa? Ele vai ter uma empresa? Empresa não pode ter, né? Então, da onde saiu esse dinheiro todo? Que esse pessoal aí tem dinheiro no exterior, 300 milhões no exterior, tem isso, tem um monte de dinheiro aí. Da onde saiu esse negócio? Né? Então, é importante verificar isso também, certo? Então, gente, basta você usar a lógica que você vai ver que não vale a pena votar em PT, não vale a pena votar em partidos de esquerda. Eles afundam o país com uma ideologia, né, que usa preceitos comunistas, né, usa uma ideia completamente ineficiente para gerenciar um país com um governo gigantesco para acomodar todos os companheiros lá dentro, e o governo não produz o que deveria produzir, o governo não faz o que deveria fazer, consome muito imposto, aumenta imposto, e aí, né, com esse aumento todo de imposto, então Flávio falando, não, para ficar como ministro, não, Flávio, eu vou ser senador. Ali eu vou poder ajudar muito mais, né? Eu já ajustei o Ministério de Ciência e Tecnologia e agora eu vou para o Senado para ser o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia no Senado. E aí eu vou poder ajudar o nosso estado de São Paulo muito mais aqui, tá bom? Então, se você olhar um governo socialista que aumenta o governo, fica aquela coisa pesada, que coloca um peso gigantesco em cima das empresas, mata as empresas, isso aí acaba com o país. Você tem dúvida? Olha a Venezuela. Tem dúvida? Olha a Argentina. Tem dúvida de que governos socialistas tendem a ter um regime que vai para o totalitarismo? Veja a Nicarágua. Está lá, o pessoal perdendo os direitos, não tem direito de se reunir, não tem direito de manifestação, não tem direito de imprensa, cortou a imprensa. O pessoal já quer começar aqui no Brasil, a galera do PT já quer começar a regular a imprensa, não é isso? Então, é isso que a gente quer para o nosso país? Lógico que não. A gente quer se transformar numa coisa em que vão perseguir religião. Se você tem uma religião, você não pode mais ser sua religião se for num país como Nicarágua, o que o Brasil está seguiria, né, se o PT ganhasse essa eleição. Mas não vai ganhar. Eu confio na inteligência do povo brasileiro, eu confio na capacidade de discernimento para ver o que acontece, né? Então, tá aí um pequeno exemplo, né? Hoje hackearam meu Twitter para escrever como se eu fosse a favor do PT. Então, tá aí, esse é o tipo de comportamento. Já que tem essas coisas, então vamos começar aqui falando de outros candidatos também. Então, vamos abrir aqui a coisa. Não é isso, eu não gosto de falar mal dos outros, mas vamos pensar, quem são os meus concorrentes aqui para o Senado? Eles têm, vamos dizer assim, o mesmo currículo que eu tenho? Tem uma ficha limpa? Tem história? Não. Então, vamos começar, né? Vamos falar aqui vamos falar de dois só deles, né? Para não aumentar, né? Para não ficar muito longo aqui esse negócio. Bom, a Janaína vem essa semana aqui com uma história estapafúrdia aqui, falando que eu mandei a Nise Yamaguchi, falar com ela para que ela saísse da eleição, desistisse em troca de cargo. Mas que cargo? Entendeu? Eu não sou mais ministro, não tem nada disso, e também nunca fiz esse tipo de negociata com cargo. Isso aí não existe no governo Bolsonaro, né? E como senador, cargo o quê? Que ela vai ser minha assessora, coisa assim do tipo, né? E outra coisa, o que
que eu vou falar para a Nise falar isso? Né? Se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo diretamente. E se é uma coisa que eu nunca fiz na vida, foi entrar em contato com a Janaína para falar, ou pedir, ou requisitar, ou falar qualquer tipo de coisa. Não preciso disso, não vou fazer um negócio desse. Né? Cada um cuide aí da sua vida, não tem esse tipo de coisa. Né? E a Nise, né, respondeu, depois deem uma olhada no Twitter, no Facebook da Nise Yamaguchi, que tem a resposta de um tweet maluco aí colocado pela Janaína, de como se eu tivesse forçando alguma coisa lá. Não, nunca forcei, nunca entrei em contato, nunca mandei ninguém ir para lá, nunca autorizei absolutamente nada, né, para o pessoal ir lá falar com ela. Então, isso não tem nada a ver comigo. Então, é importante, né, parar com esse tipo de coisa, de querer colocar meu nome aí simplesmente para aparecer na imprensa. Né? Então, vê lá, olhem no Facebook da Nise Yamaguchi, que é uma pessoa muito séria, uma pessoa, né, que super preparada, super conceituada. Vê lá o Facebook da Nise, que tem a resposta lá. Né? Então, primeira coisa é isso aí. Por falar nisso, né, já que a gente tem que falar as coisas aqui, assim, vamos falar sobre a Janaína, né, sobre isso. Então, ela está aí, né? Ela falava tanto no começo de, pô, não vamos dividir a direita, né? Não vai dividir desde que seja eu a pessoa que vou ficar na frente, desde que seja eu a pessoa que o presidente vai apoiar, né? Algo assim, porque se for outro, aí vamos dividir a direita. Basicamente é esse tipo de raciocínio, né? Se não for para mim, o resto está tudo errado. E não é esse tipo de índole, esse tipo de caráter que vai fazer alguma coisa de bom lá dentro de um Congresso Nacional, né? Dentro de um Senado. Então, dá para notar quando eu falo de índole, esse tipo de coisa. Lealdade não existe, desde que só tem lealdade se for para mim. Se for para os outros, não tem lealdade. O presidente pode ser leal a mim, né? Não é isso que ela queria, tipo assim, queria que o presidente apoiasse ela. Mas na hora que ela precisava apoiar o presidente, ela foi lá na tribuna para falar mal do presidente, para pedir a renúncia do presidente ou o impeachment do presidente, coisas do tipo. Não é esse tipo de comportamento que a gente quer de uma pessoa que vai, porque depois, agora, tipo assim, eu quero o seu voto, mas depois ela vai falar assim, eu quero o seu voto, mas depois ela vai votar a favor do aumento do ICMS, por exemplo, do aumento de imposto aqui em São Paulo, né? Por quê? Pô, o pessoal votou nela com a esperança que ela defendesse a população e não defendesse o Dória, né, para aumento de imposto. Então, esse tipo, não é esse tipo de comportamento que a gente quer. De jeito nenhum. Então a gente quer alguém que defenda o povo. A gente está com todo mundo sofrendo já durante uma pandemia, né? Passando necessidade, tendo que receber auxílio emergencial, tendo isso, ainda vem aumento de imposto, mas, pelo amor de Deus. Então é difícil você pensar uma coisa dessa aí. Então é esse o tipo de comportamento. Ah, mas foi lá quem fez o impeachment da Dilma, etc., trabalhou no impeachment. Não, ela foi contratada, né, para fazer pelo PSDB, diga-se de passagem, o partido do Dória, né? Contratou, né, a doutora Janaína para fazer um parecer, né, a respeito do impeachment da Dilma. Então, vamos colocando, já que vai colocar, ela falou tão mal de mim durante tanto tempo e eu fiquei quieto, né, aqui, porque eu não gosto de me movimentar nesse tipo de coisa, que eu acho que é perda de tempo, mas às vezes tem que falar a verdade aqui para que a gente tenha, né, essa coisa bem clara. Né? Poderia ser uma boa pessoa, poderia ser uma boa profissional, né? Mas pô, também tem umas atitudes que vai para um lado, para outro, assim, é difícil de você ver para onde está apontando, né? Isso aí. Então, isso aí tem uma certa instabilidade, vamos dizer assim, emocional ou de sentido que é muito esquisito. Então, é isso. Então, para falar sobre esse ponto. Então, chega uma hora que nem hoje aí, com esse pessoal hackeando meu Twitter, tem uma hora que você fica de saco cheio, entendeu? Você está fazendo as coisas direito e vem o pessoal fazendo as coisas completamente erradas. Então, é uma hora que você tem que dar uma extrapolada, né? Então, é isso aí hoje. Então, desculpa aí desse tipo de reação, um pouco mais de desabafo, mas está aí. Então, olhem aí essa... Então, Janaína, não tem condição, né? Não tem a mínima condição de ser uma senadora, né, com todas essas coisas incorretas feitas por esse lado. Aí vamos lá para o Márcio França, que é o outro candidato. Eu estava olhando aqui, né, eu recebi um vídeo, né, sobre ele,
Eu conheço ele há bastante tempo, né? Mas eu confesso que eu nunca fiquei olhando se tinha, assim como a maioria das pessoas, eu tenho certeza que vocês não ficam olhando sobre se o cara tem processo, não tem processo. Eu conheço ele de outras épocas, de conversar, né? Então eu sempre mantive um bom relacionamento com todo mundo, né? Eu não fico procurando coisa errada aí da coisa. Mas com essa coisa hoje de terem hackeado meu Twitter, eu falei assim, pô, eu vou dar uma olhada nisso aí. Eu recebi um vídeo, né, no meu Instagram também, falando um monte de coisas sobre o Márcio França. Eu falei assim, porra, deixa eu dar uma olhada aqui mais aprofundadamente aqui na internet. Pô, eu confesso que eu fiquei decepcionado com o que eu vi aqui sobre o Márcio França, né, tem várias coisas, tem desde uma questão de condenação por improbidade administrativa lá atrás, lá em São Vicente, né, um valor enorme de 3 bilhões. Aparentemente o processo ficou parado depois e acho que não foi para frente, mas teve esse processo enorme, né? Então já começa a ficar aí vai verificar, pô, São Vicente, pô, a cidade, essa região ali que deveria ser muito bem cuidada, afinal de contas, pô, o cara foi governador de São Paulo também, né? Tem que olhar um pouco ali para a sua região, e a região que tem os maiores problemas de saneamento do estado de São Paulo, está naquelas regiões ali do litoral, né? Tem nessa região do litoral também, aqui do estado de São Paulo, onde tem uma criminalidade muito alta, falta de segurança pública. Então, achei muito estranho, né, tudo isso aí. E também o fato de ser, né, de ter esse processo aqui correndo. Eu olhei, o negócio está correndo realmente agora, né? Eu achei que era fake news, para falar a verdade, quando eu vi a primeira vez, mas eu fui ver lá que realmente está acontecendo. E tem até alguns aqui na televisão, né, algumas reportagens anteriormente. E então talvez seja melhor, em vez de eu ficar falando da reportagem aqui, né, deixa eu fazer o seguinte, estar mais perto aqui, girar, vamos ver se a gente consegue colocar isso aqui para que vocês assistam, já que em vez de eu ficar falando sobre isso, deixa eu virar esse negócio. Tá difícil de virar aqui, viu? Ok. Então, vamos ver aí, vocês assistem aí, em vez de eu ficar falando, né, sobre isso. O desdobramento da Operação Raio-X, aquela que investiga, né, um esquema de desvios milionários da saúde e que tinha o núcleo principal aqui na nossa região. Pelo menos 34 mandados sendo cumpridos hoje, aqui no interior, mas principalmente no litoral. A gente vai até Santos conversar com a repórter Carolina Moura. Essa reportagem foi de janeiro. Tudo bem, Carol? Boa tarde. De janeiro, agora desse ano de 2022, e ela continua, tudo bem? Né, continua, não foi definido ainda nada disso, continua interior. até agora. A gente está durante toda a manhã, né, acompanhando aí esse desdobramento da Operação Raio-X. Agora a gente está aqui na porta do AME, aqui de Santos, que foi um dos locais, né, onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão. Ao todo, 34 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em várias cidades, né, em Araçatuba, e em Bauru, aqui na Baixada Santista, em Campinas, na capital e também em Presidente Prudente. Então, essa grande operação aí que está envolvendo vários policiais, né, o pessoal do DEIC também, da Polícia Civil, uma grande operação que está aí apurando uma suposta lavagem de dinheiro, também peculato, e que teria aí o envolvimento do ex-governador de São Paulo, Márcio França. O Márcio França é aqui da nossa região também, é ex-prefeito da cidade de São Vicente, que fica aqui na Baixada Santista. Então, ele é uma autoridade de grande relevância, tanto para o nosso estado quanto aqui para a nossa região. E a suspeita, né, que ele estaria envolvido em um esquema de desvio de recursos da área da saúde. A gente está vivendo aí tempos tão sombrios, né, os tempos de pandemia, e agora essa suposta aí operação, né, essa suposta armação, né, que desviaria dinheiro
também da saúde. E cerca de 500 milhões de reais teriam sido desviados dos cofres públicos, viu, Casagrande? Então, realmente, aí um grande rombo se realmente isso se confirmar. Também, de acordo com a polícia, um médico chamado Cleudson Garcia, da cidade de Birigui, teria agido como testa de ferro do ex-governador para a captação de recursos. E também há suspeita de que essa organização criminosa teria bancado parte da campanha de Márcio França à Prefeitura de São Paulo. Então, o irmão do Márcio França, o Cláudio França, também está sendo alvo dessa operação. Os agentes fazem buscas também em endereços aí envolvidos a ele e também de ex-funcionários de organizações sociais, porque essas organizações sociais também agiriam aí como laranjas nesse esquema de desvio de dinheiro, viu, Casagrande? E hoje, né, mais cedo, a gente estava aqui acompanhando, como eu disse, durante toda a manhã, aqui do AME de Santos, né, do Ambulatório Médico Especial aqui de Santos, várias impressoras, computadores, arquivos, né, documentos foram retirados daqui em carros da polícia e possivelmente foram levados para o DEIC aqui de Santos. Então, muito material apreendido hoje. E agora a polícia vai investigar também, a Polícia Civil, né, investigar para saber se realmente há esse envolvimento do ex-governador e quem mais estaria envolvido aí nesse suposto esquema de desvio de dinheiro. Carol, continua comigo aqui, eu só vou mostrar qual foi o retorno dado pelo Márcio França. Pode colocar na tela um tweet que ele fez agora há pouco, mostrando o parecer aí que ele fala, né, sobre essa operação. Ele falou o seguinte, começaram as eleições 2022, tá? A primeira operação política. Ele diz o seguinte, não há outro nome para uma atrapalhada por falsas alegações que determinadas autoridades, com medo de perder as eleições, tenham produzido os fatos ocorridos nesta manhã em minha casa. Foi o tweet feito pelo ex-governador Márcio França, agora há pouco, foi publicado em várias plataformas digitais e também no Twitter. Carol, a movimentação nesse momento, a gente observou agora há pouco, né, muita retirada de material, entra e sai constante de policiais. Como é que está a situação agora? Esse movimento já acabou? Nesse momento, o movimento já acabou, Casagrande. Aqui no AME está tudo bem tranquilo, né? Hoje, desde da manhãzinha, né, por volta de 8 horas da manhã, o pessoal aqui já comentava que havia uma grande movimentação de policiais aqui no AME e também em um hospital que fica aqui ao lado da Rede Luci Montoro, que também seria uma organização social. Mas agora, né, os policiais já foram embora, como eu disse, todo o material já foi levado para o DEIC de Santos. Então, a situação aqui agora é bem tranquila, a gente continua por aqui acompanhando, né? Se agora durante a tarde também vai ter algum desdobramento, mas por enquanto tudo bem calmo, bem tranquilo por aqui, sem presença de polícia. Legal. Carolina Moura ao vivo de Santos pra gente aqui no nosso SBT Interior. Obrigado pela sua participação ao vivo. Pessoal, só complementando aqui as informações e contextualizando para quem está chegando agora, né? Para quem pegou o nosso SBT Interior no meio das informações dessa operação. A operação pode até rodar as imagens. Foram vários mandados de busca e apreensão cumpridos aqui no estado de São Paulo. Na nossa região, pessoal, foram 4 mandados, tá? O que foi apreendido aqui na nossa região? Foram apreendidos computadores, foram apreendidos também, pessoal, celulares, tablets e também alguns documentos. Essas imagens são de Santos, Baixada Santista, o principal foco da operação nesta quarta-feira. Como a Carol trouxe de informações, Santos tem uma ligação direta com o ex-governador Márcio França, porque é o reduto político. Ele foi ali, a Baixada Santista, né, é o reduto político, afinal, além de governador do estado, ele foi prefeito em São Vicente. Então, Márcio França questionando, né, as características, questionando a veracidade dessa operação, desses trabalhos realizados na Baixada Santista, mas para quem não se lembra, para quem não está muito habituado aí com essa questão da Operação Raio-X, é o seguinte, é uma organização criminosa que seria liderada, né, pelo Cleudson Garcia Montali. Esse médico, pessoal, ele era responsável por 2 organizações sociais, uma delas em Birigui e outra em Pacaembu, na Nova Alta Paulista. Qual era o modus operandi deles? Ele celebrava contratos de gestão mediante licitações fraudulentas com o poder público, ou seja, ele ia administrar prédios, espaços públicos de saúde, né, vários municípios aqui do nosso estado de São Paulo, e desviaria parte desse dinheiro
por força de contrato aí com as organizações sociais. Essa operação teve desdobramentos, inclusive, em outros estados brasileiros, indícios de desvio de verba pública também no estado do Pará, por exemplo. Então aqui a gente sabe que o coração dessa operação da organização criminosa, que teria desviado R$500 bilhão dos cofres públicos da saúde, seria baseada aqui na região, com várias células espalhadas pelo país. O Cleudson, Dr. Cleudson, que seria aí o principal líder dessa organização criminosa, foi condenado a 104 anos de prisão por contratos irregulares em 27 cidades, e ele foi condenado a devolver pouco mais aí de R$900 mil, quase R$1 milhão aos cofres públicos, tá? Foram feitas operações até agora, foram 5 fases da operação, né? Foram desencadeadas em São Paulo, Paraná, Pará, Minas Gerais e também Mato Grosso do Sul. Já foram apreendidos mais de 20 veículos e também mais de R$1.200.000 em dinheiro. Então, vamos acompanhar os desdobramentos desse caso. E, claro, nosso portal de notícias sbtinterior.com sempre traz as informações atualizadas para você. E a gente também faz um resumo do dia na segunda edição do nosso SBT Interior. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% vocês viram aí, né? de desconto. Como é que funciona, a coisa, né? Então, deixa eu parar esse negócio aqui. É triste, mas vamos dizer assim, como eu falei para vocês, né? Essa manhã, né? O meu Twitter foi hackeado, que me deixou, confesso, muito pé da vida, né? E aí quando você vê como que é colocado as coisas, como que são feitas essas coisas aí pelo pessoal do PT, né? Para tentar, né? Então o Will perguntando, sim, meu Twitter foi hackeado essa manhã, né? Colocaram mensagem ali, né? Sobre PT, essas coisas assim. Então dá para notar como é que o pessoal opera, né? Se faz pequenas coisas como o Twitter, faz grandes coisas como aqui roubar aí 500 milhões, se eu não me engano, R$500 bilhão, 500 milhões. Pô, os valores são tão grandes que você fica meio perdido assim com o negócio. Então, gente, não preciso nem falar muito sobre isso, né? A importância de se ter, né, senador de ficha limpa para ir lá. Se a gente quiser realmente fazer um equilíbrio dos poderes, lembrar que é o Senado que faz a fiscalização do STF. Como é que vai fazer a fiscalização se tiver rabo preso, se tiver ficha suja? Não tem como fazer esse tipo de coisa. Então, é para vocês pensarem, para verem aí como foi. Eu já falei a respeito da ilógica, da falta de lógica em alguém que queira votar em PT com toda a corrupção do passado. 3 pontos simples para você pensar. Veja que toda a corrupção do passado do PT. Fácil, tá? Olha na internet, você vai ver a quantidade de coisa, né, sobre isso aí. Pela bota PT, corrupção, você vai ver tudo que sai lá de Petrolão, Mensalão, todos esses anos aí da vida, né, com bilhões perdidos, jogado no lixo, né, ou jogado no bolso de alguém, na verdade, em vez de estar sendo aplicado onde deveria, porque para quem paga imposto, né? Veja, né, então se já tem a corrupção, tem isso aí, veja a parte do que foi feito, né? Se o PT tivesse sido um bom governo, ótimo governo, excelente, não precisava nem trocar, basta continuar, tá um país que nem a Dinamarca, sem diferenças sociais, né? Com tudo feito, com água chegando no Nordeste, com tudo 100%, com a ciência, com um super orçamento, assim, do tipo, não, mas isso não aconteceu, né? Não aconteceu nada disso, continuou ruim. E ficou pior depois que eles estiveram lá e saíram de lá. Ficou pior por quê? Porque teve roubalheira. Quando eu peguei lá os Correios, por exemplo, né, tinha prejuízo. Quando eu entreguei os Correios para o Fábio Faria, já tinha dado 1,5 bilhão de lucro. Olha a diferença de você colocar uma administração séria, uma administração honesta. Essa faz a diferença. Né? Coloquei lá o general Floriano, que faz um trabalho magnífico lá nos Correios, reduziu as diretorias, trocou todos os conselhos. De repente, os Correios começaram a dar lucro, né? E outra, protegemos os funcionários dos Correios também, né? Ver que a Postales, né? Por exemplo, com 5 bilhões de roubo do PT lá, né? Que isso aí, depois com os funcionários tiveram que pagar
Olha que absurdo, funcionário ter que pagar o roubo feito no seu fundo de pensão, né, pelo pessoal lá atrás. Caramba, essas coisas assim são da revolta, sabe? Eu fiquei realmente revoltado porque hackearam meu Twitter essa manhã. Então tá aí, vamos falar a verdade, então vamos mostrar as coisas aqui. Falei sobre as coisas malucas da Janaína, falei agora sobre o Márcio França, é para falar mesmo, entendeu? Mas olha, eu digo para vocês o seguinte, tudo isso vai acabar, né, no domingo. No domingo é a chance que a gente tem de libertar o Brasil desse pessoal do PT, libertar o Brasil, né, dessas coisas horríveis aí que esse pessoal fez para o nosso país durante tanto tempo, né? A gente tem que libertar o Brasil. Veja quem que é aliás, uma coisa que eu lembrei agora, veja quem que é o suplente do Márcio França. O suplente do Márcio França é o presidente do PSOL. E o que o PSOL, que o PSOL defende, né? Não tem nada de concreto, nada de bom assim na coisa. Você não consegue tirar uma gota de uma proposta que, por mínima que seja, alguma coisa que preste, né, desse tipo de coisa. O que você tem lá? Bom, eles querem liberar droga para acabar com as famílias, acabar com uma pessoa drogada. Você vê um exemplo, às vezes um jovem está bem ali com, né, 30 anos, sei lá que idade, está bem, saudável, e de repente entra no mundo das drogas, aí vira um fantasma jogado no meio da rua, imprestável para a vida. Por quê? Porque foi drogado, porque aquilo lá entrou. A pessoa queria entrar nisso, olha, ela pode ter tido a fraqueza de entrar nisso aí, mas o que acontece é porque tem pessoal que defende tráfico de drogas, quer liberar droga no país, né? E isso aí é o que traz desgraça para as famílias das pessoas que ficam drogadas, né? E é isso que o suplente do Márcio França, se o suplente quer, eu imagino que quando você escolhe um suplente que é alinhado com você, você não vai escolher um suplente que é 180 graus diferentes de você. Então, se o suplente do Márcio pensa dessa forma, eu imagino que ele pensa da mesma forma, porque senão você não teria escolhido um suplente desse aí. Então, suplente ali, presidente pessoal, pensa liberação de drogas, liberação de ideologia de gênero na escola. Pô, quer colocar criança para ter dúvida de que sexo que criança ainda que está em formação, ou ainda não conseguiu ter definição por natureza. A criança ali é inocente, ela não sabe das coisas, você fica colocando coisas erradas no meio, entendeu? Ali um cara falou, e a milícia, você concorda? Óbvio que não, cara. Isso aí, pô, isso é papo furado, esse negócio de milícia, de ter esse negócio. Isso aí é coisa que o pessoal inventa como narrativa e tem idiota que acredita, entendeu? Nessas coisas assim. Então, vamos acordar, gente. Tem que acordar esse tipo de coisa. Colocar aí liberação de droga, né? Como defende o suplente lá do Márcio. Pô, não sei se o Márcio defende, mas senão ele não coloquei nenhum suplente que fosse, né, 180 graus diferente dele. Então, liberação de droga, liberação de ideologia de gênero em escola, né? A parte de corrupção, não precisa nem falar disso. O pessoal que defende o bandido em vez de defender a polícia, né? A polícia, a gente tem que defender a nossa polícia, a polícia do Estado de São Paulo. E aí o pessoal coloca câmera no policial, né, para monitorar o policial em vez de monitorar o bandido. Vamos monitorar o bandido, pô. Quer uma câmera no policial? Vamos colocar uma câmera no policial da seguinte forma, né? Bota a câmera com inteligência artificial, que essa câmera consiga detectar se quem está na frente do policial ali é um bandido, se é procurado pela polícia, assim por diante, que o policial ligue e desligue a câmera quando precisar. Aí você colocou uma câmera útil para a segurança pública. Porque colocar uma câmera só para ficar vigiando o que o policial está fazendo, isso não tem nenhuma validade. E tem muita coisa que não dá para ser feita dessa forma. Então, não existe em nenhum país uma polícia, por exemplo, uma polícia de operações especiais que use câmera para isso, exceto câmera durante algum tipo de ação onde é necessário mostrar. Quando o policial liga, o policial a gente tem que ficar a favor da polícia, a gente tem que proteger a nossa polícia, não proteger bandido. Mas lógico que um partido que faz toda a parte de corrupção, faz todo esse tipo de coisa, vai defender quem? Vai defender o bandido, pô. E a gente não pode defender bandido, a gente tem que defender o policial, né? Tem que defender a nossa polícia. Que mais que o pessoal lá? O pessoal é a favor lá de tolher a imprensa, por exemplo. O pessoal da imprensa tem que ficar ligado aí, viu?
porque o que o pessoal quer de lá começa com vamos restringir, vamos fazer algum tipo de monitoramento da imprensa, e depois começa como está Nicarágua lá, que tira a CNN do ar, tira as coisas do ar. É isso que a gente quer aqui no Brasil, é isso que o lado da esquerda defende. Então a imprensa tem que ficar ligada, que começa assim, depois... Aliás, outra coisa, empresário que apoia PT, né? É a mesma coisa de você estar dentro de um avião e torcer para o avião cair, né? Ou seja, você acha que o PT vai tratar bem as empresas? Você acha? No começo pode ser atecer para engranar a trouxa, depois o que vai acontecer é que vai crescer o governo, vai crescer, vai ficar um negócio enorme, o imposto vai subir lá para casa do chapéu, a empresa não vai conseguir se manter, e aí vai vir aquele papo furado, né, que o pessoal faz dentro de comunismo, de fazer o embate entre os empresários e os funcionários, né, essa guerra de classes, essas coisas assim. E o pessoal esquece que quem produz emprego é a empresa. Quem produz emprego é a empresa privada. A empresa privada tem que florescer no país, o governo tem que ser pequeno, justamente o contrário do que os governos de esquerda preconizam, né? Quem produz emprego são as empresas. A gente tem que ajudar as nossas empresas a terem sucesso, entendeu? Então, com isso, você tem mais emprego, você tem que colocar recurso em educação, você tem que colocar recurso, né, para fazer educação profissionalizante. Eu estou vendo aí o pessoal falando sobre rádio amador, um abraço aí a todos os rádios amadores. Desculpa que eu não estou tão tranquilo hoje como normalmente, né? Porque hackearam meu Twitter e estou aqui. Então vamos falar, já que vamos trabalhar desse jeito, deixa eu falar um pouco de verdade aqui também, tá bom? Então, gente, tempo acabou aqui, são 7 horas e 30 minutos, né? Vocês viram aqui o que foi, o Gaudêncio está perguntando aí se eu imagino que o pessoal da empresa que tenha trabalho com esse tipo de coisa já esteja recuperando aí o Twitter, né, de hacker aí, né? Então dá para ver como é que é baixo o nível do pessoal, né, trabalhando lá de lá. Então, e por coincidência, eu também recebi um vídeo falando aqui do Márcio França, falando um monte de coisa. Fui procurar na internet e, infelizmente, eu confesso que eu fui procurar com aquela situação, eu prefiro não achar nada. Mas você acha de cara assim, um monte de coisa que é muito degradante, vamos chamar assim, desse tipo de coisa. Então, gente, eu preciso do seu voto para que eu chegue ao Senado para ajudar a colocar um fim nessas coisas todas ruins aí que a gente tem no nosso país, para botar um fim em questão de droga aqui, liberação de droga, etc. Juntar as pessoas de bem, né, de dentro lá, que são contra a droga, contra aborto, contra ideologia de gênero, contra a corrupção. Vamos juntar esse pessoal todo, né? Como senador aqui de São Paulo, eu vou ter essa possibilidade, essa oportunidade de juntar, de liderar esse movimento, a gente extinguir de vez esse negócio aqui do nosso estado de São Paulo, tirar de vez essa sombra aí de poder, de sombra do socialismo, sombra do PT para vir para cá. Gente, é o momento da gente se juntar. Falta poucos dias, falta 2 dias agora para a eleição. Então, eu preciso de você, eu preciso do seu voto, eu preciso da sua divulgação, né? Entre nesse meu @astropontos aqui, Instagram. Não duvido que daqui a pouco o pessoal já deve estar tentando também hackear meu Instagram, né? Não tenha dúvida que isso aí deve estar o pessoal tentando fazer, né? Porque é assim que funciona bandido. Bandido funciona tentando fazer coisas ilícitas, né? E é justamente isso que a gente quer tirar do nosso país. Então é justamente isso, por isso que eu quero ir lá para o Congresso, para justamente acabar com essas coisas ilícitas, botar um ponto final nesse negócio no nosso país. Eu vou precisar do seu voto, astronauta Marcos Pontes, número 222, eu vou precisar da sua divulgação. Divulgue essas coisas, divulgue o que acontece com os outros candidatos, né? Eu vou repassar para o pessoal o vídeo que eu recebi aqui também, né? Falando sobre essas coisas erradas dos outros candidatos aqui. Pô, afinal de contas, gente, né? É triste, mas isso é o fato, tá? Então, um abraço a todos vocês aí. Que Deus esteja conosco e nos proteja de tantos malfeitores, de tanto mau caráter que a gente vê aí na nossa política, né? Infelizmente, né, ao longo da história do nosso país. Vamos nos livrar desses mau caráter, vamos livrar dessas pessoas que estão aí no poder simplesmente para roubar da população,
milhões aí, falando um caso aqui de 500 milhões de reais. Pô, é um tremendo absurdo que não dá para ficar quieto, sabe? Quando eu descobri esse negócio hoje aqui, fiquei muito chateado, mas demais mesmo, né? Quando vi aí o pessoal hackeando o meu Twitter de manhã também, né? Muito baixo nível esse tipo de coisa, né? Quando a gente vê pessoas mentindo aí no próprio Twitter, falando bobagem, como se eu tivesse tentando empurrar alguma coisa aí. Gente, não, eu não faço esse tipo de coisa, eu não fico vendendo cargo, nunca fiz isso, não tem nem cargo para vender nada disso, negócio. Então, é duro, mentira, é duro corrupção, é duro você ver enriquecimento ilícito dessas pessoas. Tem aí milhões de reais, não sei de onde que eles conseguem fazer isso, porque o salário de um parlamentar ou de um presidente é um salário alto, para o nível do país, é um salário muito alto, mas não é um salário suficiente para a pessoa ter 300 milhões na conta, não é um salário suficiente para a pessoa ter aí investimentos gigantescos nas coisas, não dá para fazer isso, entendeu? E eu vejo muita cara de pau em relação a esse tipo de coisa, eu vejo muita burrice das pessoas que ficam acreditando ainda em PT, ficam acreditando nesse negócio, desculpa falar, mas é muita burrice mesmo, né? Esse tipo de coisa. E tem alguém aí falando bobagem, não dá nem para responder certas coisas desse tipo, porque tem gente que é muito burra, desculpa falar assim, mas é danado de olhar e não ver o que acontece, é simples de olhar, faz as contas, né, raciocina, usa a cabeça, né, e que aí consegue resolver. Então, gente, um abraço aí a todos vocês, né, que vocês tenham aí uma ótima sexta-feira, né, e eu vou lá para Araçatuba hoje, não vou estar lá em Araçatuba com o pessoal de Araçatuba, né? Depois eu retorno aqui para São Paulo, né? E conto com o voto de vocês, astronauta Marcos Pontes para o Senado 222, assim como o presidente Bolsonaro 22, Tarcísio 10, né? Os nossos deputados federais e estaduais que apoiam a vida, né? Estão comigo nessa cruzada aí pelo nosso país e vão vencer, porque o bem no final sempre vence. Grande abraço aí, tchau, tchau.